A Europa à beira da guerra. No final da década de 1930, a Europa vivia um período de tensão crescente. A Alemanha, sob o comando de Adolf Hitler, havia iniciado um processo agressivo de expansão territorial que desafiava diretamente o equilíbrio de poder estabelecido após a Primeira Guerra Mundial. Após a anexação da Áustria e a ocupação da Tchecoslováquia, muitos líderes europeus perceberam que um novo grande conflito parecia cada vez mais inevitável. A invasão da Polônia, em setembro de 1939, marcou oficialmente o início da World War II. França e Reino Unido declararam guerra à Alemanha, mas durante vários meses pouco combate ocorreu na frente ocidental. Esse período ficou conhecido como a Guerra de Mentira, pois ambos os lados permaneciam relativamente inativos enquanto preparavam suas forças. Durante esse tempo, os franceses confiavam fortemente em sua linha defensiva conhecida como Linha Maginot. Essa série de fortificações ao longo da fronteira franco-alemã foi construída para impedir uma nova invasão alemã, como a ocorrida em 1914. Muitos estrategistas franceses acreditavam que essa estrutura tornaria qualquer ataque alemão extremamente difícil. No entanto, os líderes militares alemães estavam preparando uma estratégia completamente diferente. Em vez de repetir os planos da Primeira Guerra Mundial, os alemães planejavam um ataque rápido e inesperado, que mudaria completamente a forma de conduzir a guerra moderna. A estratégia da Blitzkrieg. A estratégia alemã para a campanha no Oeste baseava-se em um conceito militar que ficaria conhecido como Blitzkrieg. Essa tática consistia em ataques extremamente rápidos e coordenados, utilizando tanques, infantaria motorizada e apoio aéreo intenso. O objetivo era romper as linhas inimigas antes que elas pudessem reagir. Diferente das guerras de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, a Blitzkrieg priorizava velocidade e surpresa. As forças blindadas avançavam profundamente no território inimigo, desorganizando completamente a defesa adversária. Comunicações eram cortadas e unidades inimigas ficavam isoladas. Essa nova forma de guerra foi cuidadosamente planejada pelos generais alemães. O plano mais ousado envolvia atravessar uma região considerada difícil para grandes exércitos, a Floresta das Ardenas. Os franceses acreditavam que aquela área era praticamente impossível de ser atravessada por grandes formações de tanques. Essa suposição seria um erro estratégico decisivo. Enquanto os aliados concentravam suas forças no norte da Bélgica, esperando um ataque tradicional, as divisões blindadas alemãs preparavam-se para avançar exatamente onde o inimigo menos esperava. O ataque começa em 10 de maio de 1940. A Alemanha iniciou sua ofensiva contra os Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo. Esse ataque inicial parecia confirmar as expectativas dos aliados, que acreditavam que os alemães repetiriam a estratégia da Primeira Guerra Mundial. As forças britânicas e francesas rapidamente avançaram para a Bélgica para enfrentar o ataque. Enquanto isso, o verdadeiro movimento principal do exército alemão acontecia mais ao sul. Divisões blindadas começaram a atravessar rapidamente as Ardenas, surpreendendo completamente os defensores franceses que acreditavam que aquela região era naturalmente protegida por sua geografia. Após cruzar a floresta, os alemães chegaram ao rio Meuse, próximo à cidade de Sedan. Ali, as forças alemãs lançaram um ataque concentrado com apoio aéreo massivo da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. O ataque rompeu as linhas defensivas francesas em um ponto crucial. Uma vez aberta essa brecha, as divisões blindadas alemãs avançaram rapidamente para o interior da França. O colapso das defesas francesas. Depois de atravessar o rio Meuse, as forças alemãs avançaram com velocidade impressionante.
Tanques e unidades motorizadas começaram a penetrar profundamente no território francês, evitando confrontos diretos com grandes formações inimigas sempre que possível. Essa velocidade criou um enorme problema para os comandantes aliados. As comunicações entre unidades começaram a falhar, e muitas tropas francesas e britânicas não conseguiam entender exatamente onde estava o inimigo. Em poucos dias, o avanço alemão havia criado um enorme corredor em direção ao Canal da Mancha. Esse movimento estratégico isolou grande parte das forças aliadas que haviam avançado para a Bélgica. Centenas de milhares de soldados ficaram cercados entre o avanço alemão e o mar. A situação militar tornou-se extremamente crítica. O que havia começado como uma tentativa de defender a Bélgica rapidamente transformou-se em uma luta desesperada para evitar um desastre completo. A corrida para o Canal da Mancha. Depois de romper as linhas francesas em Sedan, as divisões blindadas alemãs iniciaram um avanço extremamente rápido em direção ao oeste. O objetivo estratégico era alcançar o Canal da Mancha e cortar completamente a comunicação entre as forças aliadas que estavam lutando na Bélgica e o restante do território francês. Essa manobra era extremamente ousada, pois exigia que as unidades blindadas avançassem profundamente em território inimigo sem garantir totalmente suas linhas de retaguarda. Os comandantes alemães acreditavam que a velocidade seria sua maior vantagem. As colunas de tanques avançavam quase sem parar, apoiadas por unidades de infantaria motorizada e pela força aérea alemã. Aviões da Luftwaffe atacavam estradas, pontes e centros de comunicação, dificultando ainda mais qualquer tentativa de reorganização das forças francesas e britânicas. À medida que os tanques alemães avançavam, as tropas aliadas começaram a perceber que estavam sendo cercadas. A estratégia alemã havia criado um enorme arco de avanço que ameaçava fechar completamente o acesso ao sul da França. Muitos comandantes aliados perceberam tarde demais que a principal ofensiva alemã não havia ocorrido na Bélgica, mas sim através das Ardenas. Em poucos dias, as divisões alemãs chegaram ao litoral próximo à cidade de Abbeville. Com isso, centenas de milhares de soldados britânicos, franceses e belgas ficaram presos no norte da França, encurralados entre o avanço alemão e o mar. O cerco das forças aliadas. Com a chegada das forças alemãs ao Canal da Mancha, uma enorme bolsa de tropas aliadas ficou cercada no norte da França. Dentro dessa área estavam unidades importantes do exército francês, além da força expedicionária britânica enviada pelo Reino Unido para ajudar na defesa da Europa continental. A situação tornou-se rapidamente desesperadora. As forças aliadas estavam praticamente isoladas do restante da França e enfrentavam a ameaça constante de ataques alemães vindos de todas as direções. Ao mesmo tempo, ataques aéreos da Luftwaffe aumentavam a pressão sobre as tropas que tentavam reorganizar suas linhas de defesa. Apesar da gravidade da situação, ainda existia uma possibilidade de retirada através da costa francesa. O principal ponto de evacuação passou a ser a cidade portuária de Dunkirk, localizada próxima à fronteira com a Bélgica. Ali, milhares de soldados começaram a se concentrar enquanto tentavam organizar uma retirada. Enquanto isso, os exércitos alemães continuavam avançando, fechando cada vez mais o cerco. Muitos observadores acreditavam que a captura de todo o exército aliado no norte da França era apenas uma questão de tempo. A evacuação de Dunkirk. Diante da ameaça iminente de destruição total das forças aliadas cercadas, o governo britânico decidiu iniciar uma operação de evacuação em larga escala. Essa operação ficaria conhecida como Dunkirk Evacuation. Navios militares e civis começaram a cruzar o Canal da Mancha para resgatar soldados presos nas praias de Dunkirk.
A operação envolveu uma grande variedade de embarcações, desde destroyers da Marinha Britânica até pequenos barcos de pesca e embarcações privadas. Durante vários dias, milhares de soldados aguardaram nas praias enquanto aviões alemães atacavam constantemente a região. Apesar da pressão militar alemã, a evacuação conseguiu salvar uma parte significativa das forças aliadas. Ao final da operação, mais de 300 mil soldados haviam sido evacuados para o Reino Unido. Embora a retirada tenha representado uma grande perda de equipamentos militares, ela permitiu que o exército britânico sobrevivesse para continuar a guerra. O avanço final sobre a França. Após a evacuação de Dunkirk, a situação militar da França tornou-se ainda mais grave. Grande parte das forças francesas havia sido destruída ou capturada durante as primeiras semanas da campanha. O exército restante estava desorganizado e enfrentava enormes dificuldades para reorganizar uma linha de defesa eficaz. Os alemães iniciaram então uma segunda fase da ofensiva, avançando rapidamente para o interior da França. As divisões blindadas continuaram explorando as brechas nas defesas francesas, enquanto unidades de infantaria consolidavam o território conquistado. Ao mesmo tempo, ataques aéreos intensos continuavam enfraquecendo a capacidade de resistência francesa. Estradas, ferrovias e centros logísticos eram constantemente bombardeados, dificultando qualquer tentativa de reorganização das forças francesas. O avanço alemão parecia imparável. Em poucas semanas, o exército alemão estava marchando diretamente em direção ao coração político e simbólico da França, a cidade de Paris. A queda de Paris. Em junho de 1940, a situação militar francesa havia se tornado insustentável. As forças alemãs avançavam rapidamente por várias regiões do país e o governo francês enfrentava uma crise política cada vez maior. A possibilidade de continuar resistindo parecia cada vez mais distante. Para evitar a destruição da capital francesa, as autoridades decidiram declarar Paris uma cidade aberta. Isso significava que a cidade não seria defendida militarmente, na esperança de evitar combates que poderiam causar enorme destruição urbana. Em 14 de junho de 1940, tropas alemãs entraram em Paris praticamente sem resistência. A ocupação da capital francesa representou um momento simbólico extremamente poderoso na campanha militar alemã. Imagens de soldados alemães marchando pelas ruas de Paris rapidamente se espalharam pelo mundo, demonstrando o colapso completo da defesa francesa. A rendição da França. Poucos dias após a queda de Paris, o governo francês decidiu iniciar negociações para um armistício com a Alemanha. A situação militar era desesperadora e muitos líderes franceses acreditavam que continuar a guerra apenas causaria mais destruição ao país. O acordo de armistício foi assinado em junho de 1940 em um local carregado de simbolismo histórico, um vagão de trem na floresta de Compiègne. O mesmo local havia sido utilizado para a rendição alemã ao final da Primeira Guerra Mundial. Com a assinatura do armistício, grande parte do território francês passou a ser ocupada pela Alemanha. Outra parte do país ficou sob controle de um novo governo francês estabelecido na cidade de Vichy. A campanha, que havia começado apenas algumas semanas antes, terminava com uma das derrotas mais rápidas e surpreendentes da história militar moderna. O armistício em Compiègne. Após a queda de Paris e o colapso das principais linhas de defesa francesas, o governo da França iniciou negociações formais para encerrar os combates. A situação militar era praticamente irreversível. Grande parte do exército francês havia sido derrotada ou capturada, e a capacidade de continuar resistindo diminuía rapidamente a cada dia. Para assinar o acordo, o governo alemão escolheu um local carregado de simbolismo histórico, a floresta de Compiègne.
Ali havia sido assinado em 1918 o armistício que encerrou a Primeira Guerra Mundial e marcou a derrota da Alemanha. Ao escolher exatamente o mesmo local, os líderes alemães pretendiam demonstrar que a situação havia se invertido completamente. O acordo foi assinado dentro do mesmo vagão de trem utilizado na negociação anterior. Para muitos observadores da época, o gesto representava uma forma de revanche histórica. Agora era a França que aceitava os termos impostos por um inimigo vitorioso. Com a assinatura do armistício em junho de 1940, os combates oficiais entre França e Alemanha chegaram ao fim. No entanto, as consequências políticas e militares dessa derrota ainda moldariam o destino da Europa nos anos seguintes. A divisão da França. Após o armistício, o território francês foi dividido em duas grandes zonas. A parte norte e a costa atlântica passaram a ser diretamente ocupadas pelo exército alemão. Essas regiões eram estratégicas, pois permitiam à Alemanha controlar importantes portos e posições militares próximas ao Reino Unido. A parte sul do país ficou sob o controle de um novo governo francês estabelecido na cidade de Vichy. Esse governo, conhecido como Regime de Vichy, manteve uma aparência de autonomia, mas na prática operava sob forte influência alemã. Essa divisão criou uma situação complexa dentro da França. Enquanto algumas áreas estavam sob ocupação militar direta, outras eram governadas por autoridades francesas que colaboravam com o regime alemão. Para muitos franceses, essa nova realidade representava um período difícil de adaptação, marcado por incertezas políticas e sociais. O impacto na Guerra Europeia. A derrota da França teve um impacto enorme no equilíbrio militar da Europa. Em poucas semanas, um dos maiores exércitos do continente havia sido derrotado por uma campanha rápida e altamente coordenada. Muitos observadores ficaram impressionados com a velocidade da vitória alemã. Com a França fora da guerra, a Alemanha passou a dominar grande parte da Europa Ocidental. Países como Bélgica, Holanda e Luxemburgo também estavam sob controle alemão, criando um enorme bloco territorial sob influência do regime nazista. Essa nova realidade alterou profundamente a estratégia da World War II. O único grande adversário que continuava resistindo na Europa Ocidental era o Reino Unido. A partir desse momento, o foco estratégico da Alemanha voltaria-se para a tentativa de derrotar os britânicos e consolidar o controle sobre o continente. A guerra continua. Apesar da impressionante vitória na campanha da França, a guerra ainda estava longe de terminar. O Reino Unido recusou qualquer possibilidade de rendição e começou a preparar sua defesa contra uma possível invasão alemã. Esse novo confronto levaria à famosa Battle of Britain, uma intensa batalha aérea entre a Força Aérea Alemã e a Royal Air Force britânica. O objetivo alemão era destruir a defesa aérea britânica para permitir uma futura invasão da ilha. Enquanto isso, a vitória na França também aumentou a confiança do regime alemão em sua estratégia militar. Muitos líderes acreditavam que o mesmo modelo de guerra rápida poderia ser aplicado em futuras campanhas. No entanto, os desafios que surgiriam nos anos seguintes seriam muito diferentes daqueles enfrentados na campanha de 1940. O legado da queda da França. A campanha que levou à queda da França em 1940 permanece como um dos episódios mais estudados da história militar moderna. A combinação de velocidade, surpresa estratégica e coordenação entre forças terrestres e aéreas transformou essa operação em um exemplo clássico de guerra moderna. Para muitos historiadores, a campanha demonstrou como erros estratégicos e confiança excessiva em sistemas defensivos fixos podem ter consequências devastadoras. A linha Maginot, considerada por muitos como uma barreira praticamente impenetrável,
acabou sendo contornada por uma estratégia inesperada. Ao mesmo tempo, a campanha revelou o enorme potencial das novas formas de guerra mecanizada. Tanques, veículos motorizados e aviões operando em conjunto criaram uma forma de combate completamente diferente das guerras anteriores. A queda da França marcou um momento decisivo na Segunda Guerra Mundial e mudou profundamente o rumo do conflito que continuaria a se desenrolar por vários anos.